Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Hoje nós vamos estar iniciando aqui na igreja, e eu creio que esse mês agora, que o Espírito Santo está me dando uma direção, nós vamos fazer o mês do sacrifício. Amém? Repete comigo, o mês do sacrifício. E Deus vem falando comigo isso no meu coração, e hoje eu estou desde 5 e pouca da manhã acordado, meditando ali, orando, e o Espírito Santo deu esse tema aqui para a gente, é a fé que exige sacrifício. Repete comigo, a fé que exige sacrifício. Amém? Não existe, pessoal, não tem como você levar uma vida bem sucedida na presença de Deus se você não sacrificar, se você não se a sua fé não está exercitando o sacrifício. Muitas das vezes a gente reclama do sacrifício, a nossa carne odeia sacrifício. Todas as vezes que o pastor ou o Espírito Santo contrariar você, o teu espírito vai entender isso. O espírito do homem, Paulo disse que ele agrada a Deus, ele tem prazer em Deus. Só que nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e o quê? Espírito. Então, o espírito que é nascido de novo, que aceitou Jesus, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer nas coisas de Deus. A carne não, a carne odeia. Então, sempre vai haver esse conflito dentro de você. O espírito, ele quer Deus, mas a carne não quer Deus. Só que Paulo disse em Gálatas que se você anda no espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne, né? Você vai satisfazer a vontade do espírito. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra o quê? A carne. Este se opõe para que não façais o que quereis. Então por isso que às vezes a gente, poxa pastor, eu não queria fazer aquilo, eu fiz aquilo. Por que eu fiz isso, pastor? E depois você nem entende que você fez aquilo, porque você está em conflito, Então, mas para que você vença os seus conflitos, você tem que alimentar o espírito, você tem que alimentar diariamente o espírito. Então, ele diz assim para a gente, Mateus 16, vamos para o versículo 24. Acharam? Mateus 16, versículo 24. Tem que dar uma parada aí, senão isso me desconcentra o povo. Isso. Vamos lá? Todos acharam? Diz assim, 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo faz o que, pessoal? Se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Aqui na minha outra versão está assim, deixa eu ler para você aqui, na versão internacional aqui, que dá um pouco mais explicativo. Aqui está assim, Jesus virou, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, olha só, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me acompanhar, Jesus estava falando assim em outras palavras, vocês querem me acompanhar? O meu ritmo é o sacrifício. Você quer me acompanhar? Vocês querem me acompanhar? Então o meu ritmo, para vocês me acompanhar, para vocês estarem do meu lado, vocês têm que se negar. E eu fui lá estudar o que significa se negar. Irmão, se negar é renunciar. Se negar é você abrir mão. Tudo que a carne odeia. A nossa carne odeia abrir mão de coisas. A nossa carne odeia acordar cedo. Alguém que ama, tem gente ainda que consegue, pastor, eu amo acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Para mim, eu estou falando para mim, é um sacrifício. É por isso que eu gosto de acordar cedo. É um sacrifício acordar cedo. Então, para você andar com Deus, para você ter uma vida cristã bem sucedida, você tem que ter sacrifício. Um exemplo, quanto mais sacrifício você fizer na fé, mais milagres chegam para você. Diga amém. Amém. Não existe salvação sem sacrifício. Se você conhece alguém que está vivendo um evangelho cômodo, um evangelho que não exige dela nada, esse não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. Hoje em dia você tem visto aí que muitas igrejas hoje são a favor do aborto, são a favor do casamento homoafetivo. Hoje em dia as pessoas são a favor da música mundana. Você é crente, você pode escutar uma musiquinha mundana. Não tem nada a ver. Há tempo para tudo. Eles usam a Bíblia assim. Eles dizem que não tem nada a ver. Hoje em dia você pode, né? Não quem vem do mundo, mas aqui dentro o pastor aprova que as suas ovelhas façam tatuagem dentro da igreja. Eu digo, a igreja está assim agora. Então eu vim para o evangelho que mudou o que na minha vida? Só não matar? Não, o pecado é não matar, pastor. Não mata que você vai para o céu. Não. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, o meu ritmo é esse. Você vai ter que se negar. Para você estar aonde eu estou, você vai ter que abrir mão das suas vontades. Você vai ter que renunciar. Essa palavra renunciar significa isso. Abrir mão, deixar, largar. Um exemplo, você talvez trabalhou a semana toda, uma vida corrida, você abriu mão do seu sono para estar aqui. O que você está fazendo? Renunciando. Aleluia? Aleluia. Você está sacrificando. Não tem como servir a Cristo sem sacrifício. Não tem como ter uma vida cristã bem-sucedida sem abrir mão de coisas. Não tem como. Então olha só, o que ele está dizendo para nós. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Eu quero que você medite nessa palavra a semana toda. Quero que você estude essa palavra aqui na sua casa. Que eu vou estudar ela a semana toda, até ela gravar na nossa vida. Você convida a pessoa para uma vigília, pastor, para mim não dá não, que eu vou trabalhar no dia seguinte. Cadê o sacrifício? O sacrifício significa sofrimento. Vai lá estudar. Pesquise lá no Google, no dicionário, o que significa sacrifício, pastor? Sofrimento, custo, dor. É isso que significa sacrifício. Um domingo desse, você diz assim, pastor, hoje eu entro aqui 8 horas da manhã, só saio daqui quando acabar o culto da noite. Vou abrir mão da minha família, vou abrir mão do almoço, não vou comer, não vou beber, vou ficar aqui no jejum, orando, evangelizando, ganhando alma. O que é isso? Dor, sofrimento. É isso que agrada a Deus. A tua carne odeia isso. Tua carne logo depois de um culto, você já pensa que vamos almoçar com a família, que não tem pecado nisso, né? Mas eu estou falando que às vezes você tem que fazer um sacrifício para a sua fé. A sua alma tem que suar. Um pregador disse assim, se a nossa alma para de sangrar, acabou o Espírito Santo no meio da igreja. Se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você parar de dizimar, se você parar de ofertar, fazer sacrifícios financeiros e outra coisa,
o sacrifício aqui não é um na vida, outro na morte. A vida cristã é um estilo de vida, presta atenção. O sacrifício, ele é constante. Não é, pastor, orei hoje, amanhã eu não preciso orar. Não. Tem que orar todos os dias. Jesus, que era judeu, e os judeus eles tinham o hábito de jejuar 2 vezes na semana. Era uma regra, era um princípio. Eles jejuavam 2, então Cristo, sendo o próprio Deus, jejuou. A gente não jejua. O que é jejuar, pastor? Se abster do natural para buscar o sobrenatural. Isso é jejuar. Jejuar é você deixar a carne, os prazeres da carne, para você buscar algo divino, algo do céu. E a Bíblia fala que existe poder no jejum. Esté venceu a batalha através do jejum. Jesus, 40 dias e 40 noites lá no deserto, estava no jejum, teve um encontro com o diabo, deu só soco na cara do diabo, tchau, pum, o diabo não resistiu, porque Jesus estava no jejum. Jesus estava no sacrifício. A Bíblia diz que ele não comera durante 40 dias e 40 noites. Vocês têm noção do que é isso? Ele não comeu. A Bíblia diz que ele teve fome. Então alguns estudiosos da Bíblia, alguns pastores, pregam que talvez ele tenha bebido água. Aquele jejum ali não foi um jejum total, porque existe o jejum parcial e o jejum total. O que é o jejum parcial, pastor? Um exemplo, você determina por um período de tempo, não entra no Facebook durante 1 semana. Aleluia. Aleluia. Isso é um jejum parcial. Você bebe água, você come, você faz tudo normal. Só que você não entra no Facebook. Você não entra no Zap, é parcial. Tá? E não é total. Total é o quê? Total você abre mão de tudo. E semana que vem, a partir de domingo, na semana que vem da Santa Ceia, nós vamos começar aqui um propósito que Deus já me deu há muito tempo que eu vou fazer agora. Consagração total. O que é isso? Nós não vamos comer, nós não vamos beber, nós não vamos entrar na Netflix. Quem é casado vai conversar com o cônjuge, vai ficar 1 semana sem se tocar um no outro. Nós não vamos ver televisão, nós não vamos encher de zap, nós vamos esquecer isso tudo para a gente buscar Deus. Aleluia. É o mês do sacrifício. Consagração total. Você vai, todos os dias você vai jejuar 5 horas por dia. E durante 1 semana, esquece Instagram, esquece Facebook, esquece o WhatsApp, a não ser que seja coisa assim no WhatsApp, né? Que às vezes é família. Agora, se for para ficar lá de tricotando, esquece isso, você cortou o jejum. Porque o Zap ainda, a gente ainda tem que abrir um pouquinho a sessão, porque tem gente que trabalha com o Zap. Tem familiares que às vezes mandam mensagem. Agora, Jesus sabe, se tu vai ficar lá tricotando, batendo papinho, aí quebrou o jejum. Então nós vamos fazer isso semana que vem. Para quem quer, porque Jesus disse aqui, vamos ler de novo. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer, o primeiro passo é o quê? Você tem que querer. É por isso que eu botei já no meu coração. Eu não vou nem chamar a atenção de quem não veio na vigília. Senão eu me estresso. Entendeu? Eu vou ficar aqui. Eu entendo uma coisa. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Então esses que são relaxados, não são aqueles. O Lucas me explicou, pastor, minha esposa passou mal. Aí é diferente. Mas aqueles que não. Sono, preguiça. Então deixa esse pessoal com Deus. Entendeu? Eu vou cuidar daqueles que vieram, amém? Amém? Os que querem. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, então isso vai provar os verdadeiros discípulos, os verdadeiros, os que querem algo a mais. Jesus falou assim para mim, Diego, existem níveis de sacrifício. Jesus nunca vai se meter no seu sacrifício. Existem níveis de sacrifício.
Vamos botar assim, vamos botar 10, 20 e 30%. O maior nível é o 30%. Jesus diz, vai lá, meu filho, e aí? Vai até onde você quer. A escolha é sua. Tem gente que não está disposta a pagar o preço dos 30%. Tem gente que está disposta a pagar 20%. Tem gente que está disposta a pagar o quê? 10, 5, 2. Aí Deus falou assim comigo, hoje, é você, é tu, eu já disse para você, vem. Agora, quem paga o preço, vai ver o que ninguém vê. Vai sentir o que ninguém sente. Vai conquistar o que ninguém conquista. Então, nunca questione a vitória do teu irmão, você não sabe o que ele passou. Aleluia? Aleluia. Nunca murmure porque alguém possa estar na sua frente. Esquece os caras que fazem ilicitamente, deixa esse povo aí com Deus. Estou falando honestamente. Poxa, pastor, fulano está lá em cima, porque pague o preço. Não se preocupe que fulano está lá em cima. Se preocupe que você vai chegar lá também pagando o preço. Jesus disse então aqui, vamos ler de novo? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Se negue. Negar o que, pastor? O sono. Negar o que? O comer demais. O dormir demais. Negar o que? Essa porcaria aqui, ó. Essa porcaria aqui. Isso aqui, se a gente não vigiar, vira maldição na nossa vida. Eu estou me abstendo disso. Eu estou pedindo a Deus para colocar nojo em mim do celular. Coloca nojo do Facebook, nojo do Instagram, que a gente entre ali mesmo só para trabalho, sabe, pregar a palavra e um momentozinho de descontração, de lazer, meia horinha, limite, tem que ter limite, senão se passa 2, 3 horas e o Espírito Santo fica com ciúme de você. Se eu perguntar aqui, vocês tinham que ter lido a Bíblia toda já, mas o que atrapalha a gente de ler a Bíblia? Se você não reconhecer isso, você nunca vai ser curado. Você tem que reconhecer que muitas das vezes o que te atrapalha de se envolver com Deus, o que te atrapalha de conhecer mais o Espírito Santo, de ler a Bíblia, de ser usado por Deus, é o celular. WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, joguinho, essas coisas todas. Mas pastor, graças a Deus para mim não tem essa fraqueza. Talvez pode ser o sono. Talvez é o cansaço para você. Cada um tem a fraqueza que tem que vencer. Talvez para você é marca, né? Você está afadigado com muitas coisas, com a casa, com isso, com o marido, com o filho, com a escola, com o trabalho, com o dinheiro. Então Jesus disse, você quer ter mais de mim? Você quer me acompanhar? Você quer ver o que ninguém vê? Você quer sentir o que ninguém sente? Você quer ter revelações da palavra? Você quer ler a Bíblia e eu me clarear para você? Porque tem gente que lê a Bíblia, parece que é grego, não entende nada. Então, você quer que a Bíblia se abra para você? Você quer ter prazer, ficar ali meditando 2 horas, 3 horas e aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, que não dá vontade de sair dali? Então, você tem que sacrificar. Você tem que querer. Aleluia? Aleluia. Vamos aqui agora para Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Isso é para mim? Estou no jejum, fica tranquilo. Filipenses capítulo 3, por favor. Então olha só, a vida cristã de cada discípulo de Cristo exige sacrifícios diários. Repete comigo, os meus sacrifícios são diários. Diariamente você tem que estar sacrificando, matando a carne, mortificando a carne.
Presta atenção. Tem hora aqui, presta atenção, olha aqui, ó. O cansaço vai estar assim da sua fé. Sua fé vai estar aqui, o cansaço vai estar aqui, ó. Você tem que mudar isso. Você tem que jogar o cansaço para cá e a fé para cá. Tem horas que a carne vai estar aqui, você tem que mudar essa posição. O time que está ganhando não pode ser a carne, tem que ser o espírito, amém? Amém. E como é que eu venço, pastor? Sacrifício. Aplicando jejum, aplicando oração. Faz lá um relógio de oração na sua casa. Vamos supor, o médico não manda lá, ó, de 6 em 6 horas você tem que tomar esse remédio. Aí você tem lá o horário, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. E você é fiel com aquilo ali. E o Espírito Santo não passa o remédio para ele? Qual é o nosso remédio? Oração. Estabeleça lá horários de oração. Senão a carne vai ficar aqui, ó. Aí tu vai vir na igreja, eu não sinto nada, pastor, não sinto nada. Por que eu não sinto? Pastor, por que todo mundo a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não fique criando grau comparativo, não. É o que eu estou falando para você. Não se preocupe quem está lá. Se preocupe em fazer seu sacrifício. Aleluia? Então, você tem que mudar esse time. O time da carne está ganhando. A preguiça está ganhando. A frieza está ganhando. O descaso com a obra de Deus está ganhando. A leitura bíblica está de lado. Você não lê a Bíblia, você não tem prazer em ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, eu estou lendo ela de novo. Já li a Bíblia várias vezes. Eu estou lendo ela de foco. Você tem que ter foco a Bíblia. Quantos capítulos determina? Ó, presta atenção. Se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, isso eu estou falando uma leitura, não estou falando meditar. Porque a Bíblia se divide assim: leitura, conhecer e meditar, entender a Bíblia. Ler, você lê. Meditar é você meditar naquilo que te chama a atenção. Você está lendo, de repente algo te despertou, te chamou a atenção. Medita naquilo dali. O que é meditar? Raciocinar, assimilar, pensar. Aqui, ó. Aquele que quiser vir após mim. Aquele, então pode ser qualquer pessoa, pode ser meditar. Que quiser. Ah, então tem que querer. Isso é meditar, tá vendo? Você vai por parte. Aquele que quiser vir após mim. Ah, Jesus está dizendo que quem quer ir até Ele, aí Ele fala, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é se quer? Aí vem as perguntas. Espírito Santo, o que é se negar? Negue-se a si. A si? Ah, minhas vontades. Está vendo? Você vai começando a ter. Isso é meditar. Ler é você conhecer. Capítulo 3, você vai lendo. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. Então, se você ler 3 capítulos, 4 capítulos da Bíblia por dia, isso, olha só quanto tempo toma de você. Meia hora no máximo vai tomar. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em 1 ano você leu a Bíblia toda, filhão. Isso não é vitória? Porque a Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Por que está essa bagunça na igreja hoje? Porque os pastores tiraram o mocotó da igreja e estão dando miojo para o povo. Toma miojo, instantâneo. E o povo é leigo também, o povo não busca. Estava ouvindo um pregador ontem, o pastor Silas Malafaia, estava falando que hoje em dia assim, é profetada dentro da igreja, é aquela igreja, viu? Você vai na igreja, eu não sou contra os moveres, não critico os moveres. Uma igreja que roda, eu sou contra ficar priorizando isso. Eu não sou contra a revelação, eu não sou contra os dons espirituais, é porque é bíblico, a gente tem que usar. Eu sou contra o seguinte, ele estava explicando o seguinte, você vai em certas igrejas, sabe o que é? Vamos supor, 2 horas de culto, 1h50 de louvor. Pessoal, está acabando com 10 minutos de palavra. O povo fica, desculpa, fala assim, burro, pessoal. E outra coisa, quando você não tem conhecimento, tem um que se aproveita disso. Quem é? Satanás. Meu povo foi destruído porque faltou
Qual é a verdadeira igreja? A que prega a palavra, que te ensina a palavra, que te doutrina na palavra. Fique feliz se o pastor está pregando 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia. Fique feliz com isso. Dói a coluna às vezes, eu sei, dá inquietação na cadeira, mas você está crescendo no conhecimento. E lá fora você vai se tornar uma pessoa forte. Porque o meu problema não é tu rodar aqui dentro. O meu problema é quando tu passar daquela porta para lá, que o diabo vai vir na tua cabeça, fuma, bebe, cheira, trai, não tem jeito, você é derrotado, você é fracassado, acabou a tua vida. E é nessa hora que entra o conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque fogo não mantém ninguém na presença de Deus. Não mantém, ajuda, mas não mantém. O que mantém é o quê? A única coisa que te livra do pecado, Davi disse, Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra onde? Para eu não pecar contra ti. O que me livrou do pecado? Escondi o quê? A palavra. Aqui, ó. Tem que ter palavra. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha que forte. Olha que forte, antes. Olha aqui. Paulo. Mas, 3,7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por Cristo. É forte ou não é forte? Sabe o que Paulo está dizendo? O que era benefício para mim, o que era um conforto para mim, eu abri mão disso para ter Cristo na minha vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe evangelho sem sacrifício. Se você conhece um pastor que manda fazer tatuagem, pode beber, só não pode se embriagar, é demônio nesse pastor, irmão. Espírito pode curar, pode revelar, o paralítico pode levantar e falar, não é possível, irmão, o demônio opera milagre também. Fruto, sacrifício, irmão, perdoar é fácil ou é difícil? Então Jesus está aí. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Olha aqui, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte isso aqui. Qual é o caminho de Jesus? Pergunta. Repete comigo. Qual é o caminho de Jesus? Vou te responder. É o caminho árduo. É o caminho difícil. É o caminho estreito. É o caminho do sangue. É o caminho da renúncia. É o caminho da lágrima. É o caminho da oração, do jejum, do perdão, do amor, da paciência, das vigílias e das ofertas. Pastor, está difícil seguir Jesus. Bem-vindo, você está no caminho certo. Está no caminho certo. Já viu que às vezes a gente reclama? Pastor, estamos no caminho. Quase veio lágrima nos meus olhos. Eu falei, Jesus, eu estou no caminho. Que às vezes a gente pensa, né? A maioria hoje você fala, meu Deus, será que é eu que estou bitolado mesmo? Será que... Às vezes eu pergunto para minha esposa, será que é a gente que está muito fanático, estamos levando muito a sério? Porque, irmão, é cada coisa que você está vendo hoje, que às vezes parece quem é que está errado. A gente. Parece que a gente é os críticos. Parece que a gente quer ser melhor que todo mundo. E não é. E Jesus disse, qual é o caminho? Diego, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para você me acompanhar. Qual é o meu ritmo? É estreito, é árduo, é difícil, é sangue, é lágrima. Aleluia. Pastor, eu estou assim. Bem-vindo ao Evangelho. Você está no caminho? Certo. Pastor, não oro, não jejuo, não leio a Bíblia, não dou uma oferta. Porque tem gente que virou dizimista, mas não oferta. Não dou uma oferta. Se eu faço um voto aí de 500, não entro mesmo. Não vou abrir mão das minhas coisas, pastor, para dar na igreja. Não vou, pastor. Tá bom, irmão. Não tem problema não. Ninguém está mendigando o seu dinheiro, nem Deus. Só que você não está no caminho.
Pelo menos da vida financeira. Então você não vai poder cobrar a vida o quê? Vida financeira. Um exemplo, quem quer unção tem que fazer o quê, pessoal? Pastor, eu quero muita unção. Quero ser cheio do Espírito Santo. Meu filho, para eu ser o que eu sou fraco. Eu não me considero um bom pregador. Eu acho que eu sou um bom pastor. Amo, cuido, discipulo. Pregador não sou. Existem pregador fiuso. Você viu? O cara ele é pregador. Eu não sou. Me considero um bom pastor, porque vivo pensando em vocês, ligo, me preocupo. Isso sim. Mas um pregador não me considero um bom pregador. Tem muitos pregadores aí melhor que eu. Agora, eu não sei se tem a mesma essência. O amor, porque é isso que vale. Então, preste atenção. Você tem que... Paulo disse, mas o que para mim era lucro. Paulo disse, irmão, sabe quem era Paulo? Paulo, ele era estudado. Paulo era um homem inteligente. Paulo aprendeu as leis de Deus aos pés de Gamaliel, que era um dos doutores da lei. Paulo era um homem sábio, tinha talento. Paulo fazia tendas. Paulo era inteligentíssimo no tocante às leis, no tocante a tudo. Paulo, ele era um homem culto. Paulo era um homem culto. Paulo tinha várias mulheres. Paulo tinha lucros de dinheiro. Paulo matava crente, ele odiava crente naquele tempo. Se ele soubesse que tinha algum crente aqui e o céu permitia bater, ele batia, ele prendia, ele batia, ele matava. Paulo vai ter um encontro com Deus lá em Atos capítulo 9. Aí a Bíblia